E você é, sim, eu concordo, você realmente é um rosto jovem que fala para uma militância jovem, que você fala para o jovem. E assim, como que você vê isso? Você acha que, você concorda que os jovens atuais estão desconectados da política? Qual que você acha que é o futuro do jovem na política, das militâncias progressistas futuras? Qual a sua perspectiva de tudo isso? Bom, em primeiro lugar, eu fico muito feliz quando eu escuto, por exemplo, você me falou sobre jovialidade. Quando eu escuto qualquer associação do meu tipo de militância à jovialidade ou a uma espécie de renovação nas vozes da política, eu fico feliz. Ou talvez até como apontador de tendência. Olha, mais uma voz de gente jovem falando de política, que legal. Eu acho isso muito bom porque, pelo menos para minha identidade, isso faz muito sentido, né? Para a família da qual eu venho, que é uma família que tem valores extremamente tradicionalistas, um conservadorismo bem complicado. A maior parte da minha família, a esmagadora maioria dos meus familiares é de direita, né? Quando não de ultradireita. Então você imagina como é que é a relação deles com ter alguém na família que trabalha com política sem estar dentro da instituição, ou seja, sem participar da movimentação partidária, estando apenas como militante jornalista, produtora de conteúdo e de um lado que eles assim abominam. Já é muito complicado isso. Então, eu acho que essa perspectiva de renovação faz muito sentido para mim, porque para mim também significou uma espécie de grito de liberdade, de sair dessa estrutura tradicionalista, esse ranço do patriarcado, né, que acha que a mulher precisa casar e ter um filho, que nada contra. Mas o problema não é, nessa frase, não é casar e ter um filho, é a mulher precisa. A mulher não precisa nada, se for isso, pode ser qualquer coisa, né? Então, para mim, tem um significado muito especial falar sobre jovialidade, renovação. E quanto à questão da juventude despolitizada, sinceramente, eu acho que muito mais grave do que estar desconectado da política, alheio, do tipo, ah, hoje é dia de eleição, hoje tem que votar, acho que eu vou pra praia porque tá sol. Tem gente que é assim. Eu acho que pior do que estar desconectado, não enxergar um motivo forte para participar da política, também por meio do voto, é a pessoa achar que está participando ativamente e ter uma politização que é nociva para uma causa particular de um grupo ao qual ela pertence, ou mesmo causa do povo. E o que isso significa? Quando a pessoa traduz conceitos sem perceber quão despolitizado é esse processo dela, achando que está militando. Frases que para mim representam essa despolitização. O povo unido luta sem partido. Meu partido é o meu país. Não Hum. tenho partido como se ter partido, uma criminalização do exercício partidário, que é saudável o exercício, até porque a democracia no Brasil funciona por meio dos partidos. Então você dizer não ter um partido como se ter um partido fosse horrível, né? E aí trata daquela questão que a gente tratou no WhatsApp. É muito complicado você acreditar que existe uma hegemonia de pensamento num partido, né? Um partido muito grande tem ali diversas correntes e pessoas que discordam. Acreditar que todo mundo que faz parte daquilo concorda com a fama que esse partido tem ou com as escolhas que ele tem feito é muito míope. Uhum. E aí, além disso, eu acho que a gente precisa entender que esse tipo de afirmação, não sou de esquerda nem de direita, tentando buscar uma suposta neutralidade, achando que a militância política é você ser a favor do país, quando todo mundo que eu conheço é a favor do país, só que cada um tem uma identificação com um tipo de projeto de poder. Eu acho que todo mundo que foi votar ali, pelo menos imagino, né? Não votou pensando, espero que o Brasil afunde. Embora eu preferia acreditar nisso, porque aí justificaria, enfim, não vou entrar no resultado, né? Mas eu acho que as pessoas votaram acreditando que estavam fazendo melhor. Então, o que eu acho que é muito nocivo é hoje que o resultado das eleições aponta totalmente para isso, não tem nem como negar, é que o conservadorismo, o extremismo religioso, o moralismo, sobretudo o apego ao senso comum, mascarado, né, de politização, tudo isso acabou trazendo um resultado nefasto, né, para o poder executivo. A gente tem um presidente que, assim, é o pior dos mundos, na minha opinião, eleito. E por conta disso, muita gente acredita que nunca tinha levantado a bunda da cadeira para ir em manifestação, começou aí vestido de verde e amarelo, achar que estava lutando pelo país. Aos poucos, é que eu não posso ter arrogância intelectual, mas o que eu acredito que vai acontecer, sem ter bola de cristal, fazendo mera análise política,
Eu acho que as pessoas aos poucos vão começar a entender que os interesses do povo, ou melhor, os direitos que deveriam ser garantidos para o povo, vão começar a ser minados, sobretudo pelo lado mais fraco da corda, que seria índios que estão começando a ser massacrados e perdendo suas terras, a população trans, né, que aos poucos vai tendo seus direitos atacados, sendo retirada do foco dos direitos humanos, como se pouco importassem as pautas que fazem tantas mortes de travestis e transgêneros no Brasil. Tudo isso vai começar a acontecer e as pessoas vão entendendo aos poucos, até que chegue nelas, sobretudo numa cultura com individualismo exacerbado, que elas votaram por um projeto de poder que não traduz aquilo que elas defendem. Elas acreditam, miraram na solução para o Brasil e acertaram uma outra questão, que é a defesa de pensamentos minoritários e hegemônicos. Minoritários no sentido de proteger um clã elitizado, né? Que traduzem os interesses do pensamento hegemônico, que na verdade beneficia uma classe que vive à base de privilégios construídos sobre a opressão do povo, nada mais é do que isso. Então o que eu acho que vai acontecer com isso? Essas pessoas vão adquirir essa consciência aos poucos, o que elas vão fazer com isso é mais difícil de prever, mas eu refutaria a teoria que eu escuto de muita gente, de que, ou então a ideia, né, porque muitas vezes não é uma teoria, é uma hipótese que as pessoas levantam para tentar debater, que esse empenho em minar a educação nas escolas vai destruir a esquerda ou as lideranças progressistas. Porque eu acredito muito na máxima de que o jovem, ele não é de esquerda, o jovem é do contra. E nenhuma população consegue ficar muito tempo vivendo num ciclo de opressão sem questionar isso. Às vezes questiona errado, às vezes acha que pôr a camiseta da CBF é revolução. Mas na prática, se você observar a política como algo cíclico, você começa a entender por que a população, a gente estava até conversando sobre isso, por que a população chegou a extremos, né? Eu não colocaria o PT como extremo, eu não acho saudável acreditar que ele representa a mesma coisa que o Bolsonaro, né? Bolsonaro e o estado de exceção que a gente vive hoje é a antidemocracia, para mim, é a supressão de direitos. Mas como a população chegou a cenários tão distintos, né? Eleger o PT, eleger Bolsonaro. Então eu acho que entendendo a política como cíclica, e não como extremos opostos, mas como cíclica, a gente consegue entender que existe ali um processo de desenvolvimento dos desejos da população, que também passa pela despolitização em algum momento. Então, sobretudo no Brasil, em que a gente tem uma velha mídia monopolista e que atua contra os interesses do povo como aval do Estado, né? Então existiram erros de governos progressistas que prometeram a democratização da mídia, não o fizeram e não entenderam isso como potencialmente fatal para a sua própria identidade. Tanto é que a gente vê hoje o que aconteceu com líderes da esquerda no Brasil, né? A velha mídia teve um papel de protagonista nisso. Mas na prática, eu acho que assim, se você assistir o meu vídeo antigo, eu tenho um pouco de vergonha alheia de ver aquele vídeo, porque eu com a voz muito fina e eu não gosto, não me identifico mais com essa parte, mas o texto me representa muito ainda, que ele se chama Porque a Extrema-Direita Faz Sucesso, né? A Onda Conservadora pelo Mundo. Ele foi lançado há exatos 2 anos atrás, 31 de dezembro de 2016, e eu falo que, na minha opinião, eu mesma estava com dificuldade de entender na época por que a extrema-direita estava avançando. Eu comecei a analisar e não criar uma teoria, porque eu acho que criar a gente não cria nada. Certamente muitos filósofos já falaram disso, inclusive há muito tempo atrás. Mas eu penso o seguinte, as pessoas elas estão insatisfeitas com a forma como as instituições têm funcionado, muitas vezes de maneira burocrática ou que não atende os interesses do povo, elas começam a ter dificuldades na vida e acreditar que o caminho para resolver isso é ser mais individualista. Então, em vez de elas entenderem que existem grupos que as oprimem, elas vão reclamar do cara que não tem o que comer e que usa uma assistência mínima do governo para comer. Elas não entendem que quem está oprimindo é quem tenta extrair o lucro máximo da força de trabalho da classe trabalhadora. Elas acabam sendo induzidas a acreditar que o nocivo é o cara ali que recebe uma assistência minúscula ou um tipo de benefício do governo do qual a vida dele depende para existir. E aí elas, recorrendo ao individualismo, elas vão aos movimentos neopentecostais, né, antidemocráticos, elas vão por um caminho de defender governos que têm um discurso ultraliberal, um discurso essencialmente meritocrático, como se qualquer pessoa pudesse vencer bastando se esforçar. Só que com esses governos que vêm para assolar
todo tipo de construção de estado de bem-estar social e equipamentos públicos de qualidade, elas começam a ver que esses governos não só não oferecem respostas, como pioram as condições de vida dela. E isso é percebido em médio e longo prazo. E aí elas começam a entender novamente a importância dos governos progressistas e de perceber que a saída para um tipo de crise assim, institucional, não é individualista, é coletiva, na minha opinião. A gente precisa ser coletivista para conseguir entender uma forma de vencer isso. E aí elas se aproximam da possibilidade de eleger novamente governos de esquerda e abandonam toda essa solução mágica que neoliberal que fracassou no mundo inteiro, né? Não é novidade, a gente tem muitas experiências para comprovar isso. E se esse governo, por exemplo, não questionar estruturas como a velha mídia no Brasil, ele fatalmente vai ter o destino de ser novamente soterrado por instituições que agora, sobretudo se renovando em táticas inteligentíssimas de cooptação de informações, fake news e despolitização do povo, acabam vindo ali travestidos, eu não gosto dessa palavra, revestidos de novo, como se essa fosse a solução liberal, democrática, renovação política para os problemas do povo, quando no fundo não existe mágica. O único problema de tudo isso, assim, eu estou naturalizando como se fosse assim, calma gente, a esquerda não vai morrer, as pessoas vão, o próprio governo tem um potencial autodestrutivo muito forte, as pessoas vão perceber que votaram contra seus próprios interesses. Ok, mas o grande problema disso é que se fosse só isso, a gente falaria o seguinte, sofre um pouco que depois virá a bonança, mas não é. Nesse caso agora, considerando o acúmulo de aberrações políticas e sociais trazidas por essa linha ideológica do novo governo, existe uma questão dos pontos irreversíveis. As pessoas que morrerem fruto das políticas que incentivam a intolerância, seja por discurso, seja por minar tudo que foi construído em prol da proteção de minorias sociais, e mesmo os recursos naturais que forem destruídos e vendidos para a exploração do capital estrangeiro, pelo capital estrangeiro, tudo isso não tem como voltar atrás. Então a política não é para amadores, né? Sobretudo a política brasileira. Não é um espaço experimental que você faz ali suas brincadeiras, depois falar, não deu certo, volta o governo. Quando voltar, será que vai ter Amazônia? Será que as pessoas que forem assassinadas, né? Como estarão essas famílias? O destino que não foi cumprido. Então eu acho bem complicado as pessoas tratarem a política dessa maneira de vamos testar o novo. Mas essa é a minha perspectiva. Não acredito na morte da esquerda, mas acho que hoje uma maneira de a gente fazer isso é retomar conceitos muito básicos, explicar, como eu sempre falo, né? Explicar para a pessoa que ela não pode matar o coleguinha simplesmente porque o coleguinha pensa diferente. Então coisas muito primárias, assim, para depois transitar mais em espaços que foram perdidos, desconectados da política porque não se viam representados, como por exemplo periferias. Eu entendo perfeitamente que essas pessoas sofrendo o que elas sofrem, chegou a um ponto que elas não se sentem mais representadas e muitas vezes não querem participar da política. E com todo esse conjunto de operações, entender que a gente só vai sair disso, a saída é coletiva e a ocupação dos espaços de destaque pelo povo e não por meros representantes, ou seja, o cara periférico que vai ali no Planalto com seu cargo eleito dizer o que a comunidade dele precisa, é essencial para que a gente hackeie esses espaços dominados por uma elite histórica, secular, que não vai largar o osso tão fácil. Eu acho que o caminho está por aí. E aí dentro dessa lógica toda, também trabalhar então as futuras gerações de progressistas, né? Acho que eu tenho uma sensação de que a direita ela quer exterminar a esquerda e eu concordo com você que não vai conseguir. Não vai conseguir porque assim as ideias não morrem. Né? Então, mas enfim, a direita quer acabar com a esquerda e nesse plano de tentar destruir a esquerda quer impedir inclusive o surgimento de novas gerações de progressistas. Né? E eu acho que a gente precisa ter esse cuidado com os jovens, com as próximas gerações de progressistas nos próximos anos. Eu tenho essa sensação. E se você observar, é um comportamento totalmente incoerente, né? Ou burro, ou talvez limitado para a própria geração. Porque, no fundo,
Eu não acho que essas pessoas são desinformadas a ponto de pensar que esse discurso ultraliberal, ultramoralista, ultraconservador deles, sem a menor base conceitual, vai oferecer soluções para os problemas do povo. Não vai. Não vai entrar em colapso, né? Como dizem alguns sociólogos, se construiu sobre o colapso e não vai sobreviver sem colapsar, né? Sem antes ter uma morte horrível, digamos assim. O que isso significa? Com esse tipo de governo, ou existe, olha que coisa contraditória, eles construíram estratégias inteligentíssimas que a esquerda comeu poeira. Quando a gente foi ver, eles já tinham ali dominado redes sociais, o WhatsApp, da maneira mais suja possível, utilizando as maiores falácias, compreendido qual é a linguagem dos potenciais eleitores deles, a ponto de converter isso em voto e ganhar a eleição. Protagonista das eleições não foi Jair Bolsonaro nem Fernando Haddad. Pra mim foi o WhatsApp, não sei pra vocês. Né? Então, assim, a esquerda comeu poeira nisso, a gente tava ali falando sobre a importância de respeitar o seu amigo que tem uma relação homoafetiva, e a direita tava ali inventando que, sei lá, que existe a tal da mamadeira ou o tal do kit gay. E as pessoas muitas vezes votaram motivadas por isso. Então, digamos que a direita foi muito competente em entender o seu público. Porém, que coisa mais burra pensar que com esse tipo de discurso eles vão conseguir governar. Isso não governa país. Ou talvez não seja uma coisa burra, talvez seja algo potencialmente materialista. Eles acham assim, bom, pro que eu quero, que é estar no poder, roubar tudo que eu puder, destruir o país e ir pra minha casa, seguir minha vida, talvez seja o suficiente. Agora, se eles pretendem continuar no poder, isso não vai funcionar. Desculpa. É que quando você fala do colapso, eu penso que esse colapso é o projeto. O projeto é o colapso, é arrancar os recursos do país, tá? Porque na verdade, assim, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, de um ponto de vista geopolítico, existe um atravessamento aí dos Estados Unidos e do mercado internacional, de uma parcela do mercado internacional que quer os nossos recursos. É uma possível leitura, eu não tinha pensado por aí, mas o projeto ser o colapso, interessante. Para mim, o projeto é o colapso, né? E até vou emendar aqui que também o que me permite ter um pouco dessa visão é a astrologia política. Ah, que legal. Né? Então, assim, além das análises políticas que a gente faz a partir da sociologia, que eu adoro, das ciências humanas e sociais, mas assim, a astrologia também me mostra isso, porque de uma certa maneira, os dados astrológicos mostram esse colapso vindo. Os próprios dados astrológicos mostram isso. Então, a astrologia política, ela também me mostra isso. Não é o tema de hoje, tá? Da entrevista aqui com a Mariana, mas como tem a playlist de astrologia política no canal, vocês podem ir acompanhando por lá. Sim, com certeza. E eu acho que assim, é uma maneira muito interessante de observar a política sem aquela abordagem que muita gente considera maçante, considera chata. A astrologia política, pelo menos pra mim, ofereceu perspectivas de entendimento da política que eu nunca tinha tido antes. Então, pra mim, o canal Professora Adalberto Pessoa tem um caráter de inovação necessário para a militância, né? Eu sempre digo que a astrologia política, né, até porque tem esse debate no canal, né? A astrologia ela não é uma ciência, ela não é considerada uma ciência, mas ela fornece um contraponto, ela me fornece uma síntese, uma direção para entender melhor o que está acontecendo. Bom, gente, vocês viram, né? A gente, se deixar, a gente vai falar. Né? Só que agora a gente vai se despedir, porque já deu tempo, né? A gente produziu bastante conteúdo. Esse vídeo vai fazer parte da playlist de Ciência e Filosofia Política do canal Professor Adalberto Pessoa. A Mariana acabou de contribuir com o melhor conteúdo, tá? É mais uma pessoa que está aqui ampliando, aumentando a qualidade de conteúdo aqui do canal. Então eu queria terminar aqui te agradecendo, tá, pela sua contribuição, porque assim, agrega mesmo qualidade no canal. Eu fico muito feliz, que eu falo que eu e o Adalberto, a gente é muito complementar, né? Então a gente, um traz ideia, o outro ir pra vida também. Então assim, só tenho a agradecer esse convite. Fico muito feliz de estar aqui colocando meu nome na calçada da fama do canal Professora Adalberto Pessoa. E deixo aberto aqui, te convido para um próximo vídeo, ou o professor Adalberto Pessoa vir aqui, ou mesmo eu lá em Arujá, para falar sobre outros temas relacionados exclusivamente ao seu canal. Vai ser muito legal. Ou seja, eu vou estar no canal Púrpura no futuro. Em breve. É isso aí. Então, assim, muito obrigado, tá, pela entrevista.
Muito obrigado pela audiência, tá, gente? Para quem está acompanhando aqui, espero que vocês gostem do conteúdo e a gente vai continuar esse trabalho firme por um país melhor, ok? É isso aí. Um grande beijo, um grande abraço e tchau. É mais que vermelho, é? Púrpura. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau.